O massacre estava completo, deixando apenas corpos pelo chão. Em meio ao silêncio da morte, uma voz trêmula questionou o motivo daquela traição repentina. O executivo, agora de joelhos, não conseguia compreender a situação. Ele acreditava que aquele era o momento de celebrar sua maior glória, e não o de sua ruína. O terror tomou conta dele completamente. O homem suava frio, desesperado por uma resposta que justificasse o fim abrupto de tudo o que conhecia. Contudo, sua súplica foi interrompida de forma bruta. Uma mão firme agarrou-o pelo colarinho, forçando-o a encarar a realidade. O atacante de cabelos claros zombou da ignorância da vítima. Ele parecia genuinamente ofendido pelo fato de o homem à sua frente não saber a razão de sua própria sentença. A resposta veio em forma de violência física. Um golpe seco no rosto silenciou os questionamentos, deixando claro que não haveria espaço para negociações. A atenção, no entanto, voltou-se para a figura imponente que observava tudo. Seu nome foi pronunciado, mudando o peso da atmosfera na sala. Baek Woo-hyun permaneceu impassível diante do caos. O projeto de transcendência o havia transformado em algo muito além de um simples humano, despido de emoções. Ao encarar aquele olhar vazio, o executivo percebeu a verdade fatal. O medo absoluto paralisou seus pulmões, drenando qualquer esperança de sobrevivência. Woo-hyun preparou o golpe final sem hesitar. Não havia raiva em seus movimentos, apenas a eficiência fria e calculada de uma arma viva. Um último grito tentou escapar da garganta da vítima, um protesto inútil e desesperado contra o destino inevitável que se aproximava. A placa da Liga de Empresas repousava sobre a mesa, agora manchada pelo sangue que selava o fim da autoridade daquela organização. O ataque foi rápido demais para ser acompanhado por olhos comuns. A energia cortou o ar e a madeira sólida como se não existissem. O mundo do executivo girou uma última vez enquanto sua vida era ceifada. Ele morreu antes mesmo de perceber que havia sido atingido. O sangue jorrou violentamente, pintando o cenário com a prova definitiva de que Baek Woo-hyun não deixava sobreviventes. O aliado de cabelos claros sentiu a lâmina cortar sua pele. O golpe foi repentino, rasgando o uniforme e provocando um ferimento superficial que o irritou profundamente. Ele gritou com Baek Woo-hyun, furioso não pela dor, mas pela sujeira de sangue que o cobria. O protagonista, no entanto, apenas segurava o objeto recuperado, indiferente à reclamação do companheiro. De repente, a consciência dele retornou com um solavanco. Os olhos se abriram, despertando de um transe ou de um sonho vívido. A mão dele estremeceu ao tentar alcançar a interface holográfica diante de si. O corpo parecia não responder corretamente aos seus comandos mentais. As sombras do passado o cercaram, clamando por vingança e morte. As vozes das vítimas ecoavam em sua mente, arrastando-o para um abismo de culpa e tormento. Um toque firme em seu ombro interrompeu o delírio. A conexão com aquele pesadelo foi quebrada pela intervenção física de outra pessoa. O aliado o sacudiu, exigindo atenção e perguntando se ele estava consciente. Woo-hyun, ainda desorientado, murmurou algo sobre retornar à sua origem, segurando o artefato com força. Diante da opção apresentada pelo sistema, ele não hesitou. Com um movimento decidido, pressionou o comando de confirmação, selando seu destino. A realidade ao redor se dissolveu em um borrão vertiginoso. A sensação de queda e deslocamento tomou conta enquanto ele deixava aquele lugar para trás. Ele acordou de súbito, com a respiração ofegante e o corpo coberto de suor frio. Ao observar o ambiente familiar, questionou se estava realmente em seu próprio quarto. Ainda atordoado, ele escorregou para fora da cama, sentindo o chão firme sob os pés. A confusão mental persistia enquanto tentava se situar naquela nova realidade. O rapaz pegou o celular para verificar a data. Os números na tela confirmaram o impossível. Ele estava em um tempo que acreditava já ter passado. Ao encarar o espelho,
tocou o próprio rosto com incredulidade. O reflexo mostrava alguém que ele não via há muito tempo, sem as marcas das batalhas que travou. Memórias de uma vida de violência invadiram sua mente. Ele recordou o sangue derramado, as correntes e a brutalidade implacável que definiram sua existência anterior. Entre as lembranças, surgiu a imagem dolorosa de uma garota implorando por salvação. O pedido de socorro dela ecoou, lembrando-o do que estava em jogo e do que ele falhou em proteger. O eco de um grito agonizante ainda ressoava em sua mente, uma lembrança visceral da violência que ele acabara de deixar para trás. Woo-Hyun tentou organizar seus pensamentos no caos silencioso do quarto. No entanto, a vibração insistente sobre a mesa exigia sua atenção imediata. O nome na tela paralisou o protagonista. Jung Na-yeon era um fantasma de um passado que ele acreditava estar enterrado para sempre. Ele encarou o aparelho hesitante. Aquele simples chamado trazia um peso emocional que sua mente, calejada pela guerra, lutava para processar. Um choque percorreu seu corpo ao segurar o telefone. A realidade de seu retorno temporal tornou-se inegável e aterrorizante diante daquela conexão. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando uma paz doméstica que parecia estranha e distante para alguém acostumado à escuridão eterna. O toque cessou antes que ele pudesse reagir. O silêncio que se seguiu deixou o jovem com uma sensação de urgência repentina. O Hyun permaneceu imóvel, processando a implicação daquilo. Se ela estava ligando, significava que a tragédia ainda não havia acontecido nessa linha do tempo. A imagem na tela confirmou suas memórias mais dolorosas. Ali estava a prova de um vínculo feliz que ele havia perdido e agora milagrosamente recuperado. Lembranças de dias mais simples invadiram sua mente. Ele recordou a insistência dela em passarem tempo juntos, uma inocência que ele havia esquecido. Decidido a confirmar se aquilo era real, o jovem dirigiu-se imediatamente ao local que costumavam frequentar no passado. O sino da porta anunciou sua chegada. Woo-Hyun entrou no estabelecimento com o coração acelerado, buscando uma resposta. E lá estava ela. Alheia aos horrores do futuro que ele conhecia, a garota acenou com a mesma energia vibrante de sempre. Ele se aproximou da mesa, sentindo como se estivesse caminhando em um sonho. A normalidade daquela interação era quase inacreditável. Ao encarar o rosto dela, a frieza do assassino desapareceu momentaneamente. Um alívio genuíno suavizou suas feições pela primeira vez em anos. O som da carne na grelha preencheu o silêncio confortável entre os dois. Era uma normalidade que Baek Woo-Hyun não experimentava há muito tempo. O protagonista focou em sua refeição, tentando manter a compostura. Na-yeon, no entanto, o observava atentamente, notando algo diferente em seu comportamento. A conversa tomou um rumo inesperado quando ela mencionou o passado. A jovem lembrou de como ele havia sido levado à força logo após aquele evento. Aquelas palavras atingiram Woo-Hyun como um golpe físico. A simples menção do ocorrido despertou memórias que ele preferia manter enterradas. Sob a mesa, o punho do rapaz se fechou com violência. A raiva contida e o trauma dos experimentos pulsaram, ameaçando romper seu autocontrole. Percebendo a mudança de clima, Na-yeon mudou de assunto. Ela cobrou por uma antiga promessa, insistindo que ele devia participar de sua transmissão ao vivo. Woo-Hyun ficou desconcertado, sem qualquer lembrança daquele compromisso trivial. A garota, contudo, continuou a insistir, fazendo beicinho para convencê-lo. Enquanto tentava entender a lógica dela, ele percebeu que não tinha escolha. Acabou cedendo à pressão leve da amiga, aceitando que talvez tivesse mesmo prometido aquilo. Mais tarde, já em seu quarto, o foco do jovem mudou completamente. O clique do mouse marcou o início de sua verdadeira missão. Ele acessou dados confidenciais, buscando a origem de seus tormentos. As informações na tela confirmavam a localização da organização que destruiria seu futuro. A pesquisa intensa exauriu suas forças mentais.
Woo-hyun jogou a cabeça para trás, soltando um suspiro pesado enquanto tentava processar tudo. O descanso, porém, trouxe visões perturbadoras. A memória vívida de seu corpo preso e submetido a experimentos no laboratório invadiu sua mente. O peso daquele trauma o fez desabar na cadeira. O protagonista sentiu o cansaço de 2 vidas pesando sobre seus ombros. Sua atenção se voltou para um caderno sobre a mesa. Aquele objeto continha as chaves para o que ele precisava fazer a seguir. De repente, um toque inesperado o sobressaltou. Alguém havia entrado no quarto sem que ele percebesse, interrompendo seus pensamentos sombrios. Dias se passaram desde o incidente. A vida no campus seguia seu fluxo natural, com estudantes reencontrando velhos amigos e retomando suas rotinas triviais. Woo-hyun tentou se integrar àquela normalidade. Ele ignorava as conversas banais sobre festas e bebidas ao seu redor, focado apenas em seguir seu novo caminho. O protagonista buscou refúgio nos estudos, utilizando o silêncio e a concentração acadêmica como uma âncora para manter sua mente ocupada e longe do abismo. Contudo, a paz foi efêmera. Uma presença sombria emergiu de suas memórias traumáticas, questionando sinistramente se o seu retorno ao passado era sequer real. O jovem virou-se num reflexo brusco, com os sentidos de combate em alerta máximo, procurando a origem daquela voz perturbadora. Mas ao observar o entorno, viu apenas a calmaria da biblioteca. Ninguém mais parecia notar a escuridão que tentava consumi-lo, deixando-o confuso. As alucinações, no entanto, intensificaram-se. Sombras do futuro exigiam vingança pelos companheiros caídos, pressionando a mente dele com promessas de retaliação sangrenta. A pressão psicológica tornou-se física. Em um espasmo involuntário causado pelo pânico crescente, ele derrubou a cadeira com violência. O barulho repentino atraiu todos os olhares da sala. Woo-hyun percebeu que estava ofegante e suando frio, tornando-se o centro de uma atenção indesejada e preocupada. Incapaz de suportar o ambiente, ele fugiu para o corredor. O rapaz apoiou-se na parede, lutando desesperadamente para recuperar o fôlego e a compostura. A mente dele continuava a atraí-lo. A sensação tátil de mãos fantasmas tocando seu rosto ameaçava arrastá-lo de volta à loucura daquele futuro destruído. De repente, um toque real em seu pulso quebrou a alucinação, ancorando-o violentamente no presente. O instinto de sobrevivência de Woo-hyun reagiu antes da razão. Ele girou o corpo e imobilizou a pessoa que o tocara, pronto para eliminar a suposta ameaça. Seu punho parou no ar, contido apenas por um fio de autocontrole. Ele percebeu a tempo que não estava em um campo de batalha. O estudante, visivelmente aterrorizado, gaguejou um pedido de desculpas pelo susto. Woo-hyun recuou, ciente de que quase revelara sua natureza letal a um inocente. O jovem tentou recuperar o fôlego, o suor frio evidenciando o quão perto esteve de perder o controle. A adrenalina do quase-ataque ao estudante ainda corria em suas veias, exigindo que ele se acalmasse imediatamente. Buscando um momento de paz, Woo-hyun sentou-se em um banco isolado do campus. Ele abriu uma bebida, esperando que o líquido gelado ajudasse a dissipar a tensão persistente e o trouxesse de volta à realidade. Contudo, o descanso foi breve. Mesmo ali, curvado pelo cansaço, o peso de seus pecados passados manifestou-se novamente, agarrando-se aos seus membros como um peso físico que ele não podia ignorar. A alucinação tornou-se tátil e auditiva. Uma figura sombria o envolveu por trás, sussurrando seu nome com uma familiaridade dolorosa e uma intimidade que ele conhecia bem demais. Aquela voz desencadeou uma memória vívida e traumática. A imagem de sua irmã, implorando desesperadamente para que ele parasse, invadiu sua mente. O grito dela ecoando através do tempo para atormentá-lo. O protagonista sacudiu a cabeça, lutando para dissipar a visão. A realidade do campus voltou ao seu redor, mas o gosto amargo daquela lembrança
permaneceu enquanto ele segurava a lata com força, tentando manter a sanidade. Um sorriso amargo e descrente curvou seus lábios. A ironia daquela voz, o chamando de irmão, naquele momento específico, parecia uma piada cruel de sua própria mente quebrada. Enquanto uma colega se aproximava, alheia ao tormento dele, Woo-hyun murmurou para seus demônios internos. Ele questionou com escárnio a audácia daquelas memórias, em invocarem laços familiares sagrados em meio ao caos. Decidido a não se deixar abater, o jovem levantou-se. Ele ignorou as garras sombrias que ainda tentavam segurar suas pernas e aceitou o chamado da realidade, forçando-se a agir com normalidade. Pouco tempo depois, o cenário mudou completamente. Diante dele estava a cápsula de imersão, a máquina que serviria como portal para seu próximo passo, aguardando silenciosamente em um quarto privativo. Sem hesitar, Woo-hyun apoiou-se na borda e preparou-se para entrar. Era hora de deixar o mundo físico e seus fantasmas para trás, buscando respostas em outro lugar. O corpo do protagonista acomodou-se no interior do dispositivo tecnológico. Sua mente focou-se inteiramente na missão, bloqueando as distrações externas enquanto o sistema se fechava ao seu redor. A interface neural foi ativada instantaneamente. Luzes de escaneamento varreram sua retina, iniciando o processo de sincronização e transportando sua consciência para fora daquele plano. A transição estava completa. Woo-hyun aguardou a conexão final. Sua expressão, endurecida pela determinação fria de quem estava prestes a enfrentar o desconhecido mais uma vez. Ao materializar-se no ambiente virtual, o sistema deu as boas-vindas. No entanto, o jovem estacou, confuso. Ele esperava retornar ao inferno de seu passado, mas percebeu que havia acessado o laboratório do jogo, um feito que deveria ser impossível. Woo-hyun reconheceu o cenário imediatamente. Aquelas paredes assépticas pertenciam ao vestíbulo do laboratório de investigação. A lembrança surgiu nítida e pesada em sua mente. Ele sabia exatamente o que aquele lugar representava em seu passado. O jovem concentrou-se, forçando sua mente a recuperar os detalhes cruciais daquele momento específico. A interface holográfica materializou-se diante dele, trazendo o som familiar de notificação do sistema que regia sua vida. Ele analisou as configurações do Reverse Planet. A árvore de habilidades estava diante dele, aguardando definições estratégicas. Havia uma variedade imensa de elementos disponíveis na liga profissional, todos monitorados atentamente pelos administradores do sistema. No entanto, Woo-hyun não hesitou. Ele já havia decidido qual seria sua habilidade central muito antes de interagir com a tela. A seleção foi confirmada, selando o caminho que ele trilharia a partir daquele instante. O cenário da memória mudou. O protagonista aguardou em frente à porta, sentindo o peso do que estava por vir. Lá dentro, a realidade era brutal. Os gritos dos outros cobaias ecoavam, testemunhas da tortura e do desespero dos experimentos. De repente, a porta se abriu com violência, liberando a próxima ameaça do teste. Woo-hyun viu-se diante de um oponente mecânico colossal, preparado para o confronto. A máquina ativou seus sistemas de combate, fixando seu alvo com uma hostilidade fria e calculada. Com passos pesados que faziam o chão tremer, o autômato avançou. Aquilo não era um treino, era uma máquina de matar. O sensor indicou que o ataque era iminente. Não haveria negociação, apenas a luta pela sobrevivência. Gritos de puro terror ecoaram pelo laboratório. A cobia percebeu, tarde demais, que aquele teste não teria misericórdia. O cenário logo se transformou em um matadouro. Woo-hyun observou, paralisado no chão, enquanto o autômato descartava os corpos sem vida de seus companheiros. A máquina não parou para processar a carnificina. Seus sensores imediatamente travaram a mira no único sobrevivente restante. Sem aviso, a lâmina colossal desceu, trazendo consigo o peso de uma sentença de morte inevitável. Contudo, o jovem não fugiu. Ele encarou a ameaça de frente, consciente de que a crueldade daqueles cientistas não conhecia fronteiras.
uma fúria fria despertou em seu interior. Woo Hyun condenou mentalmente a desumanidade dos pesquisadores, enquanto seus instintos de combate assumiam o controle. O robô investiu horizontalmente. Um ataque rápido projetado para decapitar qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas o alvo não estava mais onde a máquina calculou. Ele inclinou o corpo para trás com reflexos desumanos. A lâmina passou a milímetros de seu rosto, cortando apenas o ar vazio. A força bruta do ataque mecânico continuou seu trajeto, incapaz de alterar o curso contra um oponente tão ágil. Woo Hyun dançou com a morte. Seu corpo moveu-se com uma fluidez líquida, esquivando-se completamente da zona de impacto. Ele completou o movimento com perfeição atlética, mantendo o equilíbrio mesmo diante da velocidade extrema do golpe. O ataque frustrado colidiu contra o cenário, destruindo metal e concreto em uma explosão de detritos. O protagonista permaneceu de pé, ileso. Ele segurava agora um componente arrancado do inimigo, observando a máquina com desprezo absoluto. A peça metálica caiu no chão, marcando o fim da ofensiva do autômato e o início do contra-ataque de Woo Hyun. A voz da operadora ecoou pelo sistema de comunicação, carregada de urgência e choque diante do desenrolar imprevisto do teste. No centro da devastação, Baek Woo Hyun permaneceu imóvel. A poeira assentava lentamente ao redor do jovem, o único que restou de pé naquele cenário caótico. O sistema holográfico surgiu diante dele, confirmando a conclusão daquela etapa do tutorial com uma notificação fria e mecânica. A violência do combate recente ainda reverberava no ambiente, lembranças de explosões e força bruta que haviam dizimado seus oponentes. Sem perder tempo, o protagonista disparou pelo corredor em alta velocidade. Ele precisava verificar imediatamente se a ameaça explosiva havia sido realmente neutralizada. A cena que encontrou foi de total aniquilação. Destroços fumegantes de autômatos misturavam-se ao corpo de um soldado caído, vítima do fogo cruzado. O homem uniformizado jazia sem vida, encostado na parede. O sangue marcava o fim trágico de alguém que não possuía a força necessária para sobreviver ali. Nas mãos da vítima, um dispositivo ainda brilhava. Woo Hyun notou que o soldado tentara realizar uma última ação desesperada antes de sucumbir aos ferimentos. O ambiente ao redor revelou-se um arsenal. Paredes repletas de armamentos letais, desde lâminas a armas de fogo, aguardavam para serem empunhados. Woo Hyun agachou-se ao lado do cadáver. Havia uma instrução final associada àquele corpo, oferecendo um meio de contato para quando ele escapasse. O jovem recolheu o radiotransmissor deixado para trás. Aquele objeto seria sua única linha de conexão com o mundo exterior após a fuga. Mas a comunicação não bastaria para sobreviver. O protagonista voltou sua atenção para o arsenal, avaliando friamente qual ferramenta de morte melhor lhe serviria agora. Pelo canto do olho, ele percebeu uma ameaça remanescente. Uma das máquinas danificadas ainda bloqueava a passagem, envolta em chamas. Sua decisão foi rápida. A mão de Woo Hyun se fechou firmemente ao redor de uma foice acorrentada, sentindo o peso familiar da arma. Contudo, ele não estava sozinho. Uma presença sombria e esquelética o envolveu por trás, lembrando-o de que sua maldição interna jamais o deixaria realmente livre. A jovem lamentou o golpe sofrido em seu orgulho, sentindo-se ridícula diante da situação imposta. A frustração explodiu enquanto ela reclamava para a gravação, indignada com a dificuldade absurda que enfrentava. Recuperando a compostura, ela decidiu focar na interface do sistema, buscando qualquer vantagem que pudesse encontrar. A empolgação foi imediata ao descobrir uma nova função. Ela celebrou a pequena conquista com entusiasmo genuíno. O sistema confirmou que as alterações em sua aparência haviam sido salvas. Satisfeita, ela admirou o resultado de sua customização. No entanto, uma notificação sobre correção de combate surgiu, explicando como o sistema auxiliaria seus movimentos e postura. Aquela informação a fez hesitar,
A garota ponderou o quanto aquela assistência artificial influenciaria seu desempenho real. Assumindo uma postura analítica, ela estudou as variáveis com a seriedade de quem encara um desafio profissional. Tentando colocar a teoria em prática, a jovem realizou um movimento brusco, testando os limites de seu controle motor. O sistema respondeu positivamente. Com a confiança renovada, ela sinalizou que estava pronta para prosseguir. A adrenalina tomou conta, transformando seu medo inicial em uma euforia quase maníaca diante do perigo iminente. Ignorando a prudência, a garota avançou saltitante pelo corredor, tratando o teste mortal como se fosse uma simples brincadeira. A realidade logo se impôs de forma dura. Sua falta de coordenação resultou em um choque desajeitado contra a estrutura à frente. A dor trouxe o pavor de volta. Tremendo e segurando seu equipamento, ela percebeu o quão vulnerável realmente estava. O autômato não demonstrou misericórdia, subjugando-a facilmente. Enquanto isso, os espectadores apenas zombavam de sua inevitável derrota. A jovem foi subitamente interrompida por um alerta sonoro vindo da interface do sistema. Algo novo exigia sua atenção imediata na tela holográfica. Ao verificar o conteúdo, ela sorriu, visivelmente satisfeita. Parecia que os recursos disponíveis estavam a seu favor, elevando sua confiança para a missão. No entanto, essa segurança durou pouco. Um novo aviso surgiu abruptamente no ambiente, congelando seus movimentos e trazendo confusão. As mensagens que apareceram a seguir eram cruéis. Espectadores ocultos zombavam de sua situação, impondo restrições severas e retirando qualquer auxílio que ela esperava ter. O pânico tomou conta imediatamente. Ela tentou freneticamente interagir com o sistema para cancelar a operação, recusando-se a aceitar aquelas condições suicidas. Mas era tarde demais para voltar atrás. O desespero se instalou quando ela percebeu que o sistema ignorava seus protestos, forçando-a a enfrentar a realidade. Contudo, ao observar o corredor à frente, a cena era inesperada. O perigo iminente que ela tanto temia já havia sido brutalmente neutralizado. A garota permaneceu estática, tentando processar o que via. Alguém ou algo havia passado por ali antes dela, deixando apenas destruição. As máquinas de combate, que deveriam ser obstáculos letais, jaziam destroçadas no chão, com seus circuitos expostos e inúteis. O medo instantaneamente se transformou em euforia cega. Ela concluiu, equivocadamente, que um aliado poderoso havia limpado o caminho para garantir sua vitória fácil. A realidade, porém, era muito mais visceral do que ela imaginava. Uma lâmina encharcada denunciava que aquilo não fora um simples desligamento técnico, mas um massacre. Baek Woo-hyun permanecia imóvel na penumbra do corredor. O sangue pingava de sua arma, enquanto ele se mantinha de pé sobre o resultado de sua violência silenciosa. O chão estava coberto não apenas por sucata, mas pelos corpos dos guardas que tiveram o infortúnio de cruzar seu caminho. Ninguém havia sido poupado. O olhar do protagonista irradiava uma energia assassina e fria. Naquele momento, ele não demonstrava humanidade, apenas a eficiência terrível de uma arma viva. Ignorando completamente o perigo que emanava dele, a jovem decidiu se aproximar. Ela viu nele uma salvação conveniente, sem perceber a ameaça mortal que ele representava. A jovem avançou com cautela pelo corredor, chamando por qualquer sobrevivente. Apesar da faca em punho, sua postura denotava total inexperiência diante do perigo. Contudo, a tensão cobrou seu preço. Ela perdeu o equilíbrio e tropeçou desajeitadamente, expondo sua presença no pior momento possível. Enquanto isso, Baek Woo-hyun executava seu massacre com eficiência brutal. Ele eliminava a oposição sem hesitar, espalhando o resultado de sua força pelas paredes. A garota paralisou instantaneamente. O choque tomou conta de sua mente ao processar a violência crua que acabara de testemunhar. Tremendo de pavor, ela se escondeu atrás da parede mais próxima. O assassino estava a poucos metros,
emanando uma aura de morte que a fez temer pela própria vida. Woo Hyun interrompeu seus movimentos. Ele virou o rosto ligeiramente, seus instintos aguçados detectando uma presença insignificante nas proximidades. Para surpresa dela, o guerreiro apenas caminhou entre os cadáveres, ignorando-a completamente. Ela permaneceu estática, transmitindo tudo ao vivo, incrédula por ter sido poupada. As botas dele esmagavam o sangue no chão, com passos firmes. Ele continuou sua marcha, demonstrando total indiferença ao caos que deixava para trás. A jovem observou as costas dele, confusa com tamanha apatia. Ela cerrou os punhos, sentindo-se estranhamente ofendida por ter sido tratada como se nem existisse. De repente, a calmaria foi quebrada. Soldados armados desceram das aberturas superiores, cercando a dupla em uma emboscada tática e precisa. O perigo tornou-se iminente. A garota tentou alertar sobre a nova ameaça, mas os inimigos já haviam bloqueado o caminho. O esquadrão abriu fogo sem qualquer aviso. As armas automáticas dispararam uma torrente de balas, visando aniquilar o alvo instantaneamente. Aos gritos, a jovem se jogou no chão e cobriu a cabeça. As balas ricocheteavam perigosamente ao seu redor, deixando-a completamente indefesa no fogo cruzado. No entanto, ela percebeu uma mudança na trajetória dos tiros. Algo havia desviado a atenção e a fúria dos atacantes para outro lugar. Woo Hyun já estava no ar. Com reflexos sobre-humanos, ele evitou a barragem de projéteis e preparou suas correntes para dizimar a emboscada aérea. Woo Hyun lançou-se ao combate, transformando suas correntes em extensões letais de sua vontade para interceptar o ataque. O esquadrão tentou revidar, mas foi pego de surpresa pela velocidade avassaladora do contra-ataque. Eles caíram antes mesmo de entenderem o que os atingiu. A garota, aterrorizada com o caos repentino e o som dos disparos, encolheu-se no chão, tentando desesperadamente se proteger. No entanto, a curiosidade superou o instinto de sobrevivência. Ela precisava ver o que estava acontecendo acima dela. O que presenciou desafiava a lógica. Woo Hyun entrara em um estado de transe assassino, ceifando vidas com uma precisão cirúrgica e implacável. Ele encurtou a distância num piscar de olhos, neutralizando fisicamente os soldados e usando as correntes para esmagar qualquer resistência. A jovem observava a cena paralisada. A brutalidade eficiente daquele homem a deixou completamente atônita. As antigas zombarias sobre aquele poder ser inútil provaram-se falsas. Aquilo não era lixo, era a manifestação de uma força absoluta. A análise do sistema confirmou a anomalia. Atributos físicos levados ao limite máximo, compensando a total ausência de habilidades mágicas. Ela encarou os dados projetados, incapaz de processar a informação. Os números justificavam a força monstruosa que testemunhava. A garota percebeu que subestimara completamente a situação. Aquele poder bruto desafiava tudo o que ela conhecia sobre o sistema. Woo Hyun continuava a ignorar as leis da física, movendo-se pelo ar e atacando de ângulos impossíveis para um humano comum. O corredor estreito tornou-se um matadouro. Ele manipulou o espaço ao seu redor, cercando e eliminando os inimigos restantes simultaneamente. Não houve misericórdia nos golpes finais. A violência foi rápida e definitiva, destroçando as últimas defesas do esquadrão. O silêncio finalmente retornou ao local. Woo Hyun permaneceu de pé entre os corpos derrotados, vitorioso e intocável. Uma voz sombria ecoou nas profundezas da mente de Woo Hyun, exigindo que sua vingança se tornasse ainda mais impiedosa e violenta. O protagonista caminhava pelos corredores da instalação, alheio ao fato de que um guarda armado aguardava na espreita logo à frente. O inimigo fixou a mira nas costas do jovem, crente de que tinha a vantagem absoluta para um disparo fatal. No entanto, uma força externa interveio bruscamente, antes que o gatilho pudesse ser pressionado até o fim. A garota misteriosa surgiu repentinamente, desviando o cano da arma para baixo e arruinando a precisão do ataque. Os disparos explodiram inofensivos
contra o chão metálico, deixando o atirador completamente desorientado com a falha. O guarda tentou desesperadamente recuperar o controle de seu rifle, mas a vantagem tática já havia sido perdida. Aproveitando a confusão, a jovem deslizou agilmente pelo piso e disparou sua pistola em um contra-ataque letal. O projétil encontrou seu alvo com precisão cirúrgica, eliminando a ameaça instantaneamente e lançando o corpo para trás. O silêncio retornou ao corredor, restando apenas as marcas da breve e intensa troca de tiros nas superfícies ao redor. A atiradora permaneceu no chão por um instante, ofegante, mas com uma expressão estranhamente satisfeita após a execução. Ao perceber o olhar analítico de Woo-hyun sobre ela, a garota levantou-se rapidamente, desafiando qualquer julgamento sobre sua interferência. Longe de demonstrar medo, ela abriu um sorriso radiante e descontraído, tratando a violência recente como uma mera brincadeira. Aquele sorriso genuíno, contudo, serviu como um gatilho, transportando a consciência do protagonista para uma memória distante. A imagem do presente se dissolveu, dando lugar à visão de uma criança inocente que corria alegremente em sua direção no passado. Woo-hyun permaneceu imóvel entre os corpos derrotados. O massacre havia terminado, mas a tensão no ar ainda não se dissipara completamente. Um ruído próximo desviou sua atenção. Ele parou por um instante, percebendo que a quietude fora interrompida. A garota surgiu com um sorriso nervoso, tentando reivindicar alguma participação na vitória. Ela buscou amenizar o clima pesado com uma descontração forçada. O jovem, contudo, apenas a encarou com frieza. Ele não parecia impressionado com a tentativa dela de levar crédito pela situação. A foice em sua mão moveu-se levemente. A batalha podia ter acabado naquele setor, mas a sua missão exigia prontidão constante. Percebendo a indiferença dele, ela mudou de postura rapidamente. Prometeu ser mais útil no futuro, tentando provar seu valor antes que ele perdesse a paciência. Woo-hyun ignorou as promessas e retomou a caminhada. Ela apressou o passo para alcançá-lo, chamando-o pelo nome para não ficar para trás. Enquanto ele avançava sem olhar para trás, a jovem o seguia de perto. Ela tentava manter o ritmo, ciente de que ele não esperaria por ninguém. Apesar do perigo, ela parecia estranhamente satisfeita. Estar ao lado dele trazia uma empolgação que contradizia o caos ao redor. De repente, o caminho foi bloqueado. Ambos pararam, percebendo que o corredor à frente guardava novos obstáculos. A expressão dela mudou de alegria para alerta. Algo grande e ameaçador aguardava nas sombras, interrompendo o avanço da dupla. Sentinelas mecânicas surgiram para barrar a passagem. Enquanto a garota recuava por instinto, Woo-hyun manteve-se firme diante das máquinas colossais. Os sistemas de defesa foram ativados com um som metálico. As máquinas prepararam seus protocolos de eliminação contra os intrusos. Para Woo-hyun, aquilo não era um problema. Ele observou os robôs com o mesmo desdém que dedicava aos inimigos humanos, pronto para desmontá-los. Sem hesitar, ele iniciou o ataque. A lâmina cortou o ar com violência, buscando destruir o aço com a mesma facilidade que ceifava vidas. Woo-hyun não perdeu tempo. Com um único golpe devastador, ele esmagou a máquina que bloqueava seu caminho, demonstrando uma força bruta aterrorizante. As sentinelas mecânicas não foram páreo para ele. O jovem avançou pelos destroços sem sequer diminuir o passo, enquanto sua companheira observava a destruição em silêncio. O instinto assassino dele estava afiado. Seus olhos varriam o ambiente com frieza, buscando qualquer ameaça remanescente que ousasse se apresentar. Mais um obstáculo surgiu, apenas para ser obliterado instantaneamente. A violência de seus ataques era precisa, limpando o corredor com eficiência letal. A garota, por outro lado, parecia se divertir com o caos. A demonstração de poder bruto de seu aliado arrancou dela um sorriso genuíno, ignorando o perigo ao redor. Ela mal conseguia conter a empolgação.
A violência daquele momento a deixou estranhamente fascinada, fazendo-a corar e cobrir a boca em um misto de surpresa e deleite. O protagonista não deu atenção à reação dela. Para ele, aquilo era apenas trabalho. Ele continuou sua marcha pelo corredor metálico, focado apenas no objetivo final. O sistema anunciou a etapa decisiva. A missão final do tutorial havia começado, sinalizando que o verdadeiro desafio estava prestes a se revelar. E o desafio tinha um rosto. Um homem surgiu bloqueando a passagem, emanando uma aura selvagem e perigosa, cercado pelos corpos de quem tentou enfrentá-lo antes. O inimigo riu, zombando da situação. Ele parecia tratar aquele massacre como um mero passatempo, gritando provocações irônicas que ecoavam pelo recinto. O confronto era inevitável. Wu Yun e a garota pararam diante do oponente, avaliando a ameaça que bloqueava seu caminho com uma atenção palpável. Mas então, algo mudou na expressão do jovem. Ele percebeu um detalhe perturbador na energia do inimigo, algo que fez seus instintos de combate entrarem em alerta máximo. O homem avançou com ferocidade. No entanto, ele não veio sozinho. Sombras distorcidas e corrompidas começaram a emergir do chão atrás dele, formando um exército grotesco. As sombras sussurravam palavras desconexas e perturbadoras. Elas pareciam reconhecer sua presa, criando uma atmosfera de pesadelo enquanto exigiam urgência. O bando de criaturas sombrias, liderado pelo inimigo enfurecido, preparou-se para o impacto. Aquilo não seria uma simples luta, mas um teste de sobrevivência contra uma horda maldita. A mente do inimigo foi consumida por um único comando repetitivo. A sede de sangue anulou qualquer resquício de razão ou humanidade. Com um impulso selvagem, o bruto se lançou ao ataque, determinado a esmagar seu alvo com força pura e agressividade descontrolada. Enquanto isso, a garota hesitou atrás da cobertura. A arma em suas mãos parecia inútil e ridícula diante daquela violência sobrenatural. Seus disparos de supressão foram sumariamente ignorados. O oponente nem sequer desacelerou, confiando cegamente em sua própria resistência monstruosa. Desesperada para ser útil, ela gritou um aviso, tentando chamar a atenção de seu aliado em meio ao caos ensurdecedor do combate. Contudo, Baek Voyun permanecia impassível. Ele não precisava de alertas. Sua concentração estava inteiramente focada em analisar a ameaça iminente. O punho maciço cortou o ar visando sua cabeça. O jovem, no entanto, esquivou-se do golpe letal com uma calma perturbadora e movimentos econômicos. A força bruta colidiu contra a defesa técnica. Wu Yun interceptou o impacto, testando os limites físicos de seu novo adversário. A colisão gerou uma onda de choque violenta, estilhaçando o ambiente ao redor e forçando ambos a recuarem momentaneamente. A observadora ficou atônita, incapaz de processar o que via. A velocidade e a destruição diante de seus olhos desafiavam qualquer lógica que ela conhecia. O agressor recuperou o equilíbrio, frustrado pela resistência inesperada. Espectadores invisíveis começaram a questionar a natureza daquela habilidade anômala que desafiava as regras do sistema. Wu Hyun não permitiu descanso. Ele avançou instantaneamente, transformando-se em um borrão de velocidade ofensiva para encerrar a luta. Com precisão cirúrgica, o protagonista atingiu o inimigo, afundando-o contra o solo com um poder avassalador que quebrou a postura do gigante. O bruto olhou para cima, percebendo tarde demais que sua guarda havia sido completamente rompida e que a morte era certa. O golpe final desceu implacável. Wu Hyun executou seu movimento perfurante, atravessando a defesa adversária sem demonstrar qualquer hesitação. O impacto foi devastador, arremessando o oponente contra a estrutura com uma força bruta que fez o cenário tremer. Wu Hyun sentiu a vibração do golpe percorrer seu braço, confirmando que a conexão fora perfeita e absoluta. O inimigo foi lançado para o alto, percebendo tarde demais que nem seus reflexos aprimorados seriam capazes de evitar aquela investida fatal.
A poeira baixou, revelando o resultado do confronto. O gigante ruivo caiu de joelhos, completamente subjugado diante da postura calma do protagonista. No entanto, a realidade ao redor começou a falhar. Sombras distorcidas surgiram no chão, estendendo garras digitais em direção aos combatentes. As entidades escuras cercaram a cena, uma plateia macabra clamando por sangue e exigindo a execução imediata do perdedor. O terror tomou conta do rosto do oponente. Pela primeira vez, ele encarou a verdadeira face da morte e o medo paralisante do fim. Woo-hyun, contudo, permaneceu impassível. Ele agradeceu friamente a oportunidade, ajustando as luvas para concluir o que havia começado. A aliada armada observou a cena em silêncio, estática, enquanto processava a brutalidade eficiente de seu companheiro. Ela hesitou por um breve momento, pega desprevenida e visivelmente desconcertada pela intensidade da aura que emanava dele. Sem perder tempo, o protagonista imobilizou a vítima contra o solo, questionando a motivação final antes de encerrar o conflito. O sangue escorreu de sua mão suspensa sobre o rosto do inimigo, uma contagem regressiva silenciosa para o golpe de misericórdia. Com o obstáculo brutalmente removido, a atmosfera opressiva do combate se dissipou, dando lugar à transição de cenário. Enquanto caminhavam para a saída, a garota questionou Woo-hyun se ele pretendia prosseguir com os objetivos principais da missão naquele dia. A resposta, no entanto, foi negativa. Ela se espreguiçou sob a luz do entardecer, aliviada por poder encerrar o trabalho por enquanto. A pequena figura surgiu flutuando, confusa com a interrupção repentina e questionando a pausa nos acontecimentos. Woo-hyun permaneceu imóvel diante da garota. O silêncio pesava entre eles, agora que a violência havia cessado momentaneamente. A jovem reagiu com entusiasmo imediato. Ela juntou as mãos, incapaz de conter a admiração pelo que acabara de presenciar. Tentando controlar a própria empolgação, ela gaguejou uma pergunta tímida. A presença intimidante do guerreiro parecia não a assustar. O fascínio dela era absoluto. Para ela, aquele momento era um encontro com algo lendário, ignorando completamente o perigo. O protagonista, contudo, não tinha interesse em conversas. Ele fechou os olhos, decidindo ignorar a euforia alheia. Enquanto ele se virava para partir, a garota se desfez em energia pura. A conexão foi cortada, restando apenas o vazio onde ela estava. Sozinho novamente, Woo-hyun permaneceu no cenário desolado. A missão estava cumprida e o silêncio retornou. O cansaço finalmente o atingiu. Mesmo uma arma viva precisava de um momento para processar o fim do combate. Longe dali, na verdadeira realidade, mãos ágeis encerraram os comandos no teclado. O controle sobre o avatar foi finalizado. O sistema anunciou o fim da sessão. As consequências daquele jogo logo se manifestariam no futuro próximo. Uma notificação de doação surgiu na tela. O espectador anônimo pagou caro apenas para provocar com uma pergunta sobre o retorno à realidade. O jogador encarou o monitor, sério e concentrado. A transição abrupta entre o mundo virtual e o físico exigia um momento de reflexão. A manhã chegou à cidade, trazendo a luz do sol e a rotina habitual, indiferente às batalhas digitais da noite anterior. No escritório agitado, o foco do jovem estava longe do trabalho. Ele ainda analisava o feito impossível de ter derrotado o capitão sem usar armas. O impacto foi devastador. A força bruta do golpe estraçalhou a defesa do oponente, demonstrando um poder que dispensava qualquer tipo de armamento. A equipe de análise assistia à gravação incrédula. Por mais que revisassem o vídeo, a façanha de derrotar um capitão da guarda desarmado parecia desafiar a lógica. O analista esfregou as têmporas, visivelmente estressado. Ele tentava racionalizar o que via, mas os dados simplesmente não faziam sentido para uma situação normal. Enquanto isso, um pesquisador trabalhava madrugada adentro. Ele digitava furiosamente, vasculhando cada canto do banco de dados em busca de qualquer registro sobre aquele combatente misterioso.
Normalmente, as anomalias se encaixavam em padrões conhecidos. Havia trapaceiros que atravessavam paredes ou aqueles que ficavam invisíveis para obter vantagens injustas. Mas aquele caso era diferente. O líder da equipe recostou-se na cadeira, exausto, percebendo que as explicações convencionais sobre hacks não se aplicavam ali. Ele entrelaçou os dedos, focado. A conclusão era inquietante. Se não fosse uma falha do sistema, eles estavam lidando com uma habilidade humana sem precedentes. Longe daquela tensão corporativa, Baek Woo-hyun aproveitava uma tarde tranquila. Ele estava em um café, sentado à mesa, com uma jovem em um ambiente pacífico. O protagonista mantinha sua expressão neutra habitual. Sua companheira, no entanto, vibrava de empolgação, com os olhos brilhando enquanto falava. A garota assistia a um vídeo no tablet, com a boca cheia de salgadinhos. Na tela, a gravação exibia a batalha recente, revelando a identidade do lutador. Ela comentou sobre o desempenho absurdo que via. Diante de tamanha habilidade, a jovem brincou, acusando Woo-hyun de ser, na verdade, um hacker habilidoso. A conversa foi interrompida por uma vibração sutil. O smartphone, repousado sobre a mesa, sinalizou a chegada de uma notificação importante. O alerta era urgente e específico. Tratava-se de uma mensagem direta da administração do sistema, questionando a legitimidade das ações recentes. A garota reagiu com sobressalto, levantando-se e batendo na mesa. O barulho repentino atraiu olhares curiosos de quem estava por perto. Woo-hyun permaneceu imperturbável. Ele apenas levou o canudo à boca, bebendo seu café com total indiferença ao caos e às suspeitas ao seu redor. A companheira de Woo-hyun reagiu com total incredulidade à notificação que acabara de receber, pega desprevenida pela audácia da administração. O protagonista, por sua vez, apenas continuou a beber seu líquido calmamente, mantendo sua indiferença habitual diante do caos. Incapaz de conter sua agitação, a jovem levantou-se bruscamente, exigindo respostas e expressando sua frustração com o absurdo da situação. Baek Woo-hyun permaneceu em silêncio, processando as informações internamente, sem deixar transparecer qualquer emoção. A mente dele, contudo, ainda registrava a brutalidade do combate recente e o impacto devastador que seus golpes haviam causado no sistema. Percebendo que seus protestos não alterariam a postura dele, a garota deixou-se cair de volta na cadeira com um baque frustrado. Ela continuou a gesticular e argumentar, tentando entender como aquela decisão administrativa poderia ser justificada. Foi então que um aviso sinistro surgiu apenas para Woo-hyun. Embora a culpa fosse atribuída a ele, o verdadeiro alvo da retaliação seria ela. Ele observou o reflexo sorridente da jovem em sua bebida, ponderando sobre o peso daquela ameaça e a vulnerabilidade de sua aliada. Subitamente, a atenção dela foi capturada por algo em seu celular, provocando uma reação imediata de choque e vergonha. As estatísticas e a repercussão pública dos eventos recentes haviam disparado, crescendo de forma exponencial e incontrolável. Diante da nova realidade, a jovem trancou-se em seu quarto e mergulhou no mundo digital, trabalhando freneticamente durante a noite. 4 dias após o incidente, o avatar de Woo-hyun materializou-se novamente dentro do universo de Reverse Planet. Quase imediatamente, a figura digital de sua companheira surgiu no horizonte, correndo apressada ao encontro dele. A dupla reuniu-se mais uma vez no ambiente virtual, pronta para lidar com as consequências de sua notoriedade repentina. A brutalidade do combate chegou ao fim. Woo-hyun garantiu que seu oponente não se levantaria novamente, encerrando a luta com uma violência definitiva e impiedosa. Assim que o silêncio retornou ao corredor, o dispositivo de transmissão entrou em ação. O show estava prestes a começar para o mundo exterior. A companheira dele mudou de postura instantaneamente. Ela assumiu sua persona pública, saudando a audiência com uma alegria ensaiada para mascarar o massacre recente. A recepção, contudo, foi hostil.
Uma enxurrada de mensagens acusatórias inundou a tela, exigindo explicações sobre as supostas trapaças e hacks utilizados. A jovem ficou visivelmente nervosa com a repercussão negativa. Woo Hyun apenas observou a confusão digital, alheio ao pânico dela em gerenciar a crise. O protagonista decidiu intervir da única forma que sabia. Ele se apresentou formalmente à câmera com uma frieza que contrastava com o caos do chat. Sua parceira se frustrou imediatamente. Aquela abordagem direta e sem tato não era a estratégia ideal para acalmar uma multidão furiosa. Ambos permaneceram diante do portão bloqueado, aguardando o desenrolar dos eventos, enquanto a transmissão continuava a capturar cada momento de tensão. O jovem fechou os olhos por um instante, buscando paciência. A opinião pública e os insultos virtuais não significavam nada para ele. A garota tentou retomar o controle da narrativa. Com um sorriso forçado, ela buscou responder às acusações e justificar o que os espectadores haviam presenciado. Uma distorção repentina no ambiente interrompeu a transmissão. A chegada de uma presença autoritária chamou aí a atenção da dupla imediatamente. O recém-chegado se identificou como um administrador oficial. Park Gyum-hyun, líder operacional, veio pessoalmente lidar com a situação irregular. O olhar de Woo Hyun se aguçou instantaneamente. Ele não via apenas um funcionário corporativo, mas sim alguém cujo poder precisava ser medido com cautela. Reconhecendo a hierarquia, a dupla curvou-se em respeito. Era o protocolo necessário para demonstrar cooperação diante da autoridade do sistema. No entanto, a tensão permaneceu palpável. O protagonista encarou o administrador nos olhos, ciente de que aquele encontro definiria seu futuro ali. Baek Woo Hyun aguardava em silêncio absoluto. Sua postura relaxada não revelava qualquer sinal de tensão antes do teste. O instrutor verificou os parâmetros em seu dispositivo. Ele preparou o cenário, observando o participante com uma curiosidade estritamente profissional. Com um comando rápido, o pesquisador iniciou o protocolo. As travas de segurança foram liberadas, permitindo a abertura da câmara de contenção. Um autômato de combate pesado emergiu da névoa. A máquina foi ativada para testar os limites físicos do alvo em um cenário controlado. Contudo, a mente de Woo Hyun foi arrastada para outro lugar. Vozes traumáticas do passado ecoaram, sobrepondo o pedido de vingança à realidade do treinamento. O avaliador manteve os olhos fixos na tela. Ele esperava coletar dados padrão sobre o desempenho do sujeito. Subitamente, os indicadores de velocidade dispararam. O funcionário arregalou os olhos, incapaz de processar a anomalia que os gráficos mostravam. Confuso com a leitura impossível, ele ergueu o olhar. Algo na atmosfera da sala havia mudado drasticamente em uma fração de segundo. O perigo tornou-se real quando um estilhaço cortou o ar. O fragmento atingiu o tablet com violência, cravando-se na tela. O instrutor recuou instintivamente, enquanto o dispositivo era destruído em suas mãos. O choque do impacto o deixou momentaneamente atordoado. A poeira baixou, revelando Woo Hyun sobre os destroços da máquina. O sistema confirmou que a destruição fora causada por pura força física, sem qualquer auxílio externo. O funcionário encarou a cena incrédulo. Aquele nível de devastação instantânea desafiava qualquer lógica de hacking ou trapaça conhecida. Enquanto isso, em outra sala, a equipe de suporte aproveitava a ausência da liderança. Eles relaxavam, completamente alheios ao caos que ocorria no teste. O robô de treinamento sequer teve chance de iniciar seus protocolos. Para a arma humana, aquilo fora menos que um aquecimento. O avaliador, tremendo diante daquela demonstração de poder bruto, só conseguiu concluir que estava diante de alguém completamente fora dos padrões normais. O combate encerrou-se tão subitamente quanto começou. Baek Woo Hyun pisou sobre os restos da máquina derrotada, firmando sua superioridade absoluta no recinto. O protagonista declarou friamente o fim do teste. O instrutor
pego de surpresa pela rapidez do desfecho, demorou um instante para recuperar a compostura e reconhecer o resultado. O avaliador baixou os olhos para o tablet, incrédulo. Os dados registrados pareciam impossíveis, desafiando a lógica do protocolo que ele mesmo havia configurado. Woo Hyun permaneceu imóvel, aguardando. Sua expressão não revelava cansaço nem orgulho, apenas a indiferença de quem cumpriu uma tarefa trivial. O instrutor compreendeu a natureza daquela força. O jovem não apenas lutava, ele manipulava o combate como um marionetista, decidindo o resultado antes mesmo de desferir o primeiro golpe. Sem esperar por ordens, o participante se moveu. Havia uma tensão no ar, sugerindo que aquela breve pausa era apenas o prelúdio de algo maior. Ele ajustou o aperto em suas armas. As correntes em suas mãos pareciam extensões naturais de seu corpo, prontas para serem liberadas novamente. O observador decidiu testar aquela teoria absurda. Com um toque na tela, ele iniciou a próxima fase, buscando encontrar o limite daquele poder. Woo Hyun preparou sua base instantaneamente. Seus pés deslizaram pelo chão com precisão técnica, antecipando a ameaça antes que ela se materializasse. Múltiplos inimigos surgiram, cercando o alvo. A simulação escalou para um nível de ameaça total, tentando sobrecarregar o lutador solitário. A resposta foi devastadora. Uma tempestade de golpes rápidos estraçalhou as defesas dos autômatos, transformando o metal em sucata em frações de segundo. A velocidade era tamanha que o movimento se tornou um borrão. O impacto dos ataques reverberava pelo ambiente, desafiando a percepção visual. O cenário tornou-se um caos de destruição. Woo Hyun avançava implacável, desmantelando cada oponente com uma eficiência cirúrgica e brutal. Um foco intenso tomou conta de seu olhar. Aquele massacre calculado despertava instintos profundos, aguçando seus sentidos para a violência. Enquanto a garota ao fundo celebrava o espetáculo com entusiasmo, o instrutor permanecia estático. A realidade daquela performance superava qualquer expectativa lógica. O instrutor observou os monitores, atônito com os números que surgiam na tela. A capacidade destrutiva daquele sujeito desafiava qualquer lógica ou expectativa teórica que ele possuía. Baek Woo Hyun, contudo, permanecia impassível no centro da arena. Ele parecia questionar silenciosamente se aquele nível de ameaça era o máximo que o sistema podia oferecer. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do observador. O medo genuíno começou a substituir a curiosidade científica ao perceber a verdadeira natureza do monstro que estava testando. O jovem ajustou a pegada em sua arma improvisada. A atmosfera ao redor dele mudou, tornando-se pesada enquanto ele se preparava para transformar o teste em um massacre. O sistema de simulação respondeu à provocação. Sensores de combate foram ativados na escuridão, identificando o intruso como um alvo de prioridade máxima para a eliminação. Uma nova unidade de combate se revelou diante dele. Diferente dos autômatos anteriores, esta exalava uma aura de perigo calculado e precisão letal. A resposta de Woo Hyun foi imediata e visceral. Seus instintos assassinos despertaram completamente, focando toda a sua intenção mortal na nova ameaça que surgira. O oponente mecânico analisou a postura do humano. O confronto tornou-se inevitável, enquanto ambos mediam a distância para o primeiro golpe fatal. O cenário ao redor já contava-te a história da violência. Os restos destroçados da onda anterior serviam como um aviso brutal do destino que aguardava qualquer um que o desafiasse. A máquina preparou sua ofensiva final. Seus processadores travaram a mira, ignorando a destruição ao redor para focar obsessivamente em aniquilar o alvo. Então, o autômato exibiu uma reação perturbadora. A simulação cruzou a linha entre o treinamento e a crueldade, zombando da humanidade de seu adversário com um sorriso sádico. Aquela expressão distorcida, no entanto, não intimidou o protagonista. Pelo contrário, apenas alimentou a fúria fria e silenciosa que ele controlava com dificuldade.
Sem qualquer aviso prévio, ele iniciou o ataque. O golpe de Woo-hyun foi desferido com uma velocidade que os seus sensores da máquina mal conseguiram registrar a tempo. O jovem avançou como um vendaval imparável. Ele encurtou a distância num piscar de olhos, forçando o inimigo a uma reação defensiva desesperada diante de tanta agressividade. O impacto subsequente reverberou por todo o recinto. A força bruta liberada pelo ataque foi tamanha que a própria estrutura da sala de treinamento estremeceu e começou a ceder. Woo-hyun firmou o passo com violência, a pressão exercida sendo suficiente para fragmentar o piso reforçado da arena. Ele canalizou toda a sua força em um direto, visando obliterar o obstáculo mecânico à sua frente. O impacto foi absoluto, conectando-se com o alvo sem qualquer desperdício de energia cinética. A estrutura do autômato cedeu instantaneamente, sendo arremessada para trás, incapaz de resistir à violência do golpe. O protagonista manteve o fluxo de combate, esquivando-se e preparando o próximo contra-ataque com precisão cirúrgica. Ele reajustou sua base mais uma vez, ancorando-se ao solo para maximizar a potência da finalização. Os espectadores assistiam à cena incrédulos, pegos de surpresa pela demonstração avassaladora de habilidade. O instrutor sentiu um calafrio percorrer a espinha, suando frio ao reconhecer a natureza anormal daquele poder. Woo-hyun executou o movimento final, esmagando o oponente contra o solo e encerrando o teste brutalmente. A calmaria retornou ao ambiente, com o jovem permanecendo imóvel enquanto a energia do combate se dissipava. Os avaliadores correram para essa área de combate, ainda processando o massacre que acabaram de presenciar. A garota, no entanto, não conseguia esconder sua empolgação, dirigindo-se ao parceiro com um sorriso fascinado. Ao verificar os registros no sistema holográfico, ela confirmou que os parâmetros haviam superado todas as expectativas lógicas. A euforia dela contrastava com a tensão visível do instrutor, que parecia desconfortável e rígido diante de Woo-hyun. O homem curvou-se respeitosamente, mas suas palavras carregavam uma advertência séria e específica dirigida ao protagonista. O protagonista verificou as notificações em seu dispositivo, absorvendo os dados recentes da simulação. Sua atenção foi desviada quando a jovem se aproximou, interrompendo o momento de análise. Ele a encarou com franca confusão, sem compreender o motivo daquela hesitação repentina. A garota, por sua vez, parecia lutar internamente entre o nervosismo e a necessidade de falar. Ela decidiu subitamente que o melhor seria se retirar e anunciou sua partida imediata. No entanto, a jovem mudou de ideia no mesmo instante, juntando as mãos para pedir atenção. A ambição falou mais alto ao perceber que deixar alguém tão poderoso escapar seria um desperdício imperdoável. Em um movimento desesperado, ela bloqueou o caminho dele fisicamente para impedir sua saída. Woo-hyun manteve a frieza, apenas aguardando que ela explicasse aquele comportamento errático. Tentando recuperar o controle da situação, ela perguntou casualmente como ele lidava com as transmissões ao vivo. O rapaz foi direto ao responder que interagir com o público durante o combate não fazia o seu estilo. Percebendo a brecha, ela sugeriu entusiasmada um cenário onde ele não precisaria se preocupar com a audiência. Ela segurou o braço dele com firmeza, insistindo que aquela proposta resolveria o problema de ambos. Sem esperar por uma resposta, a garota correu até o terminal de controle para iniciar o procedimento. O sistema respondeu ao comando dela, ativando imediatamente o modo de combate entre jogadores. A proposta do sistema era clara e direta. Tratava-se de um combate corpo a corpo sem restrições. Woo-hyun encarou a garota, confuso com a súbita mudança de atmosfera. Ela, no entanto, parecia ter tudo planejado desde o início. Com um gesto de desdém, a jovem ignorou a hesitação do rapaz. Estava decidido que resolveriam aquilo na arena. O protagonista percebeu que não adiantaria argumentar. Ele teria que aceitar o desafio imposto para prosseguir.
a interface holográfica oficializou o confronto. Agora eram adversários declarados prestes a colidir. O sistema começou a carregar os dados do terreno. O primeiro mapa estava sendo selecionado. Ela tomou a frente da situação, ditando as regras. Woo Hyun permaneceu em silêncio, observando a audácia dela. Enquanto manipulava o terminal, a garota definiu o ponto de partida. Ela queria garantir que o cenário fosse vantajoso. O ambiente virtual se materializou como uma base militar em ruínas. Era um campo vasto, repleto de escombros e perfeito para emboscadas. Antes de partir, a atitude dela mudou drasticamente para uma empolgação quase infantil. O rapaz apenas suspirou diante daquela excentricidade. O botão de início foi pressionado sem hesitação. A contagem regressiva para a batalha terminou. Despedindo-se com um gesto confiante, o corpo dela se dissolveu em dados. Ela entrou na simulação primeiro, certa da vitória. Woo Hyun foi transportado para o meio da cidade destruída. O silêncio do local era apenas o prelúdio do perigo. Seus instintos de combate dispararam imediatamente. Ele sentiu uma presença hostil surgindo às suas costas. O ataque veio rápido e traiçoeiro. Alguém tentou pegá-lo desprevenido logo nos primeiros segundos. A explosão sacudiu as estruturas do complexo, levantando uma nuvem densa de destruição. O impacto foi violento o suficiente para sugerir que o confronto havia terminado antes mesmo de começar. Protegida atrás dos escombros, a jovem monitorou a interface do sistema com ansiedade. Um som agudo cortou o silêncio, anunciando que o resultado daquela emboscada já havia sido processado. A mensagem na tela a deixou estupefata. Baek Woo Hyun não apenas sobrevivera ao ataque surpresa, mas havia revertido a situação e eliminado o oponente em questão de segundos. Ela mal conseguia processar a informação. A velocidade e a eficiência daquele contra-ataque desafiavam qualquer lógica que ela conhecia sobre os participantes deste nível. Momentos antes, o assassino aguardava nas sombras, crente de que tinha a vantagem da surpresa. Contudo, Woo Hyun caminhava em direção à armadilha, com a frieza de quem já havia decidido o destino de seu agressor.